Marhaba. Cultura, etnocentrismo e relativismo. Então, Franz Boas foi um antropólogo. Ele iniciou a carreira acadêmica na área de física e geografia e se doutorou na Universidade de Kiel em 1881 aos 23 anos. Então, ele se interessava por relatividade das percepções físicas e também, por exemplo, seu doutorado foi sobre o entendimento da cor da água. Aí ele participou de uma expedição ao Ártico, onde encontrou a população inuit, o que marcou uma mudança, tá, em sua carreira, tá, depois do contato com a população inuit, o que marcou tanto que passou a se interessar pela antropologia. Depois que ele entrou em contato com a população inuit, tá, que era uma população que vivia lá no gelo, lá do Ártico, então é lá no norte, tem uma população lá, a gente fala assim, acho que é esquimó, né? Mas aí, não sei se tem alguma diferença entre Inuit e esquimó. Então, aqui tem o Franz Boas, tá? Aqui neste livro, ok? Sociologia para o ensino médio, volume único, do Igor José, de Renan Machado, certo? Henrique Amorim e Celso Rocha de Barros. Veja o que o Franz Boas falou. Franz Boas, que inaugurou o conceito, né, de relativismo cultural, certo? Para ele, uma tomada de posição perante a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada apenas em seus próprios termos, certo? Então, não há a menor prova científica de que raça determine mentalidades, certo? Determine mentalidade, mas há provas contundentes de que a mentalidade é influenciada pela cultura tradicional. A existência de qualquer raça pura com dotes especiais é um mito, como aconteceu lá com o mito da raça pura alemã na época do nazismo de Hitler. Essa parte foi eu que falei, tá? Do nazismo de Hitler. A existência de qualquer raça pura com dotes especiais é um mito, como é a crença de que existem raças cujos membros são todos fadados a alguma inferioridade eterna. Então, ó, a existência de qualquer raça pura com dotes especiais é um mito, como é a crença de que existem raças cujos membros são todos fadados a alguma inferioridade eterna. Então, o Franz Boas, que nasceu na Alemanha, ele era filho de judeus liberais. Que são liberais é que não são comunistas, né? Liberais são capitalistas, ou seja, aqueles que se importam muito com a liberdade econômica, certo? Com a prosperidade de seus negócios e cuidam de seus investimentos. Normalmente são pessoas que já têm um certo capital, são pessoas abastadas. Então, liberal, tá bom? Relativamente abastado. O que é abastado? Ah, ele veio de família pobre, Franz Boas? Não, de família abastada. O que é abastada, gente? Vamos dizer assim, tem posses, dinheiro, certo? Iniciou sua carreira acadêmica na área de física, como eu já disse. Aí ele estava estudando a água, a cor da água. Em 1887, abandonou a carreira de geógrafo e se mudou para os Estados Unidos. Então ele era um alemão, certo? Que se mudou para os Estados Unidos, onde passou por universidades e museus, até se fixar na Universidade Columbia. Lá nos Estados Unidos tem uma universidade muito famosa chamada Columbia, certo? Onde ele se fixou, o Franz Boas, certo? Este aqui, o Franz Boas, certo? Tá aqui na página 50 desse livro.
Nessa instituição, lá em Colômbia, criou um departamento de antropologia, tá? E um curso de doutorado, formando a primeira geração de antropólogos acadêmicos norte-americanos. Então ele inaugurou, gente, a primeira, né? Ele que inaugurou os primeiros antropólogos, ou seja, a cadeira, né? Ele fez, ele gerou a primeira leva de antropólogos aonde? Lá nos States, lá nos Estados Unidos, através da Universidade de Colômbia, tá? Então hoje nós temos esse curso de antropologia na USP, né? Temos os antropólogos, certo? Mas quem foi o primeiro a fazer isso lá, foi lá nos Estados Unidos, foi o alemão Franz Boas. Boas teve atuação política marcante. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Assumindo posição antirracista, o Franz Boas, antirracista, em um país profundamente marcado pela discriminação racial. Lá nos Estados Unidos, vocês sabiam que tinha, né, muito preconceito racial de brancos contra negros ou pretos, como vocês quiserem chamar, tá? Fundou a Associação Americana de Antropologia, hoje a maior e mais importante associação antropológica no mundo. Por ter formado antropólogos importantes para a história da disciplina e por sua contribuição teórica, Boas ficou conhecido como o pai da antropologia estadunidense, embora ele tenha nascido na Alemanha. Lembrando que ele era filho de judeus, liberais, certo? Então, a influência de suas ideias fez-se sentir aonde? No Brasil, claro, principalmente na obra de Gilberto Freire. Eu tinha falado que o Gilberto Freire era baiano, mas não é, gente, ele é pernambucano, Gilberto Freire brasileiro, certo? Escreveu Casa Grande Senzala, certo? Ele nasceu em 1900 e faleceu em 1987. Inclusive, esse brasileiro, chamado Gilberto Freire, foi estudar nos Estados Unidos, certo? Ele afirmou no prefácio do clássico Casa Grande Senzala, de 1933, que a obra de Boas o ajudara a se libertar da visão negativa sobre a mestiçagem, porque todos acreditavam que o mestiço, quem que é o mestiço? Aquele ser humano que vem, né, filho, fruta da união entre branco, europeu com nativo americano índio.